Olá, boa noite a todos. Mais uma noite aí que a gente está aqui da Comissão de Direito Eleitoral para conversar um pouquinho com vocês sobre as eleições desse ano. Aí hoje a gente vai conversar com o Dr. João Lopes Júnior. Gustavo, boa noite. Você me escuta bem? Carol, boa noite. Vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar, para já chamar o Dr. João, né, que é o nosso convidado de hoje. Nós vamos bater. Valeu, Gustavo, obrigada para conversar um pouquinho com a gente, né, sobre propaganda eleitoral. É um tema muito instigante, é um tema muito extenso e certamente não vamos conseguir esgotar esse tempo aqui hoje, né? Nós vamos conversar, mas não vamos esgotar porque é um tema muito grande, como eu já disse. Né? Vou só esperar um pouquinho para o Dr. João entrar, para a gente poder conversar. O Dr. João, que é sócio do Lopes e Fried, eu acho, advogados, subprocurador-geral do município de Candeia, na Bahia, assessor jurídico de municípios na Bahia, Ceará, Maranhão e Espírito Santo. O Dr. João já entrou, vou convidá-lo aqui. Cadê? Aqui, esperando o João. Ele é especialista em direito público e em direito eleitoral, além de coordenador jurídico de campanha de prefeitos e deputados. Boa noite, doutor João. Olá, boa noite, Priscila. Tudo bem? Tudo bem? O senhor me escuta bem? Escuto. Vocês conseguem me escutar bem aí também? Te escuto perfeitamente bem. Deixa eu só mexer aqui, que os enquadramentos ficam ruins. Peraí. Melhorou. Melhorou. Doutor João, Okay. Desde já quero agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho, o seu aceite em estar aqui na noite de hoje conversando com a gente sobre esse tema extenso, né? Eu já comecei dizendo que a gente não vai conseguir esgotar, né? Porque a gente já sabe que é um tema grande, é um tema extenso, mas a gente vai dar uma conversada sobre ele aqui nessa noite de hoje. A OAB Campos e a Comissão de Direito Eleitoral agradece muito a sua participação e falar para as pessoas que estão conosco aí que o doutor João, ele tem um grupo de WhatsApp chamado Doutor Eleitoral, né? E que temos grandes debates nesse grupo, né? Trocamos bastante informação e é um grupo que agrega advogados de todo o Brasil, né? Então ali a gente consegue às vezes ter acesso a decisões que a gente não teria se não tivesse grupo. E agradecer o senhor muito por esse grupo. É um grupo muito importante mesmo para a gente que é eleitoralista, né? Grupo lotado, muitas vezes a gente vê lá colegas pedindo, né? Acrescenta o doutor tal, doutor... E nunca a Exato. gente não tem vaga, né? Verdade. Um grupo concorrido. E no mais é passar a palavra para o senhor mesmo, porque o tema é grande. Exato. Em primeiro lugar, boa noite a todos os nossos colegas, amigos, aos ouvintes, todos aqueles estudiosos do direito eleitoral. Boa noite a você, querida Priscila. Boa noite ao OAB Campos. Muito grande poder falar para esse público do estado do Rio de Janeiro, estado que muito me alegra, um estado que eu gosto bastante. Tive aí algumas oportunidades, né? E tenho uma vontade enorme de voltar, porque realmente é uma cidade muito acalorada. Parece até um pouco aqui com a nossa terra, Salvador. Quanto ao grupo de direito eleitoral, eu agradeço pelas honrarias. Na verdade, esse grupo não é meu, esse grupo é nosso, de todos que gostam do direito eleitoral, de debater, do desafio. Vocês para aquela campanha e visou encurtar a distância entre colegas. Tivemos membros do Ministério Público, juízes, autores renomados da doutrina eleitoral já passaram por esse grupo. E nós temos exatos 4 anos de grupo lotado, né? Então, assim, é uma felicidade muito grande que a gente possa, por ali, também travar grandes debates. E como você bem falou, nós temos decisões, às vezes, que nem foram publicadas ainda. A gente recebe o push, já coloca ali, já divulga, como inclusive foi feito hoje. Nós debatemos uma decisão aqui da Bahia que nem foi publicada ainda, né? Então, assim,
é um prazer muito grande poder falar sobre partilhar com os colegas de todos os cantinhos do nosso Brasil, tá? E eu fiquei muito feliz com o convite pela Comissão de Direito Eleitoral de Campos. E confesso que é um desafio muito grande, porque eu acredito que todos nós que militamos nessa área de alguma forma, a essa altura do campeonato, né, do ano, acho que está todo mundo numa luta incessante contra o relógio, aumenta muito nessa temporada. Mas, de pronto, com muita alegria, com muita honra. E é isso que eu sempre desafio, sempre a vontade de querer evoluir, continuar em frente. É isso aí. E como o senhor falou, né, o tempo é sempre o nosso maior inimigo no direito eleitoral, né, porque é sempre curto demais, É tanto em verdade, relação a prazos, né, e esse ano a é gente está num verdade. ano com uma característica especial, né, uma característica nova, que é o adiamento da eleição, né, que por um lado nos protege a nível de saúde pública, era necessário, né? Eu já até travei outros debates sobre isso, algumas pessoas entendiam que não deveria, não estava assim, tempo de discutir eleição. Falei, mas o tempo é agora, né? A gente está começando um calendário Exato. eleitoral mais afunilado agora. Se a gente não discutir agora, a gente vai manter a data de 4 de outubro. Então, a gente tem que, a princípio, a gente precisa manter, né? E por isso o Congresso agiu a tempo e jogou a eleição para 15 de novembro, havendo a possibilidade, né, para aqueles que ainda não tiveram acesso à emenda que foi publicada, de uma nova data nos municípios que não tiverem condições de realizar no período de 15 de novembro, desde que até 27 de dezembro. Né? E isso tudo Perfeito. empurrou para frente, né, doutor João, a pré-campanha eleitoral, né, que acabaria agora, 16 de agosto, onde começaria a campanha de fato eleitoral. Essa pré-campanha se estende mais, né? E se estende mais num período em que sequer pode se fazer uma pré-campanha corpo a corpo, né? Aquela visita, aquelas reuniões que a lei nos permite por meio do artigo 36A das leis das eleições. E aí a gente vê uma mutação de tipo de propaganda que a gente já verificou na propaganda de 2018, que foi maciçamente pela internet, né? Mas que não é comum de ocorrer em eleições municipais. A gente sabe disso. A eleição municipal é mais corpo a corpo, as pessoas são mais próximas. A própria candidatura a vereador é muito mais difícil que uma candidatura a deputado, né? Porque a candidatura a vereador, você tem colegas, às vezes a mesma família, mais de um candidato, divide, polariza, né? Você distribui mais o voto ali. E aí a gente está vendo que esse perfil de campanha na internet, que em tese não seria uma campanha tão utilizada quanto foi na eleição geral de 2018, que necessariamente terá que ser utilizada pelo período que nós estamos vivendo de isolamento. E aí temos outros enfrentamentos, né, para também equilibrar essa campanha, por mais que ela seja uma campanha em meios digitais, internet, né? Perfeito. De pórtico, eu costumo dizer, em todos os eventos que eu tenho a oportunidade de participar, que atuar no direito eleitoral é sempre muito desafiador, por uma série de circunstâncias, né? E toda eleição que a gente vai enfrentar é sempre uma caixinha de surpresa, porque quando a gente traz novos regramentos, e que até então não se sabe como vai se proceder, a gente não sabe o encaminhamento que os juízes vão dar, que os tribunais vão dar, que o próprio TSE vai dar sobre determinado tema. Então, nós, operadores do direito, começamos a criar as teses, né? E de acordo com o julgamento, por cada zona, por cada TRE, até que chega ao TSE, a gente vai tendo um balizamento do que, eventualmente, vem funcionando, de que forma vem funcionando e o rumo que as coisas vão tomar. Sobretudo na propaganda. Porque se existe em toda essa relação política, eleitoral, um sujeito de fato criativo, chama-se candidato. Então, principalmente municípios com propriedade nordeste, você consegue ir aos extremos, desde o jegue de som, que é o animal equipado com caixas sonoras para fazer propaganda, ao trio elétrico, que é um equipamento totalmente eletrônico, moderno, né, calcado com a tecnologia de ponta, inclusive.
E esse ano não é diferente. Temos esse grande desafio, que é a questão pandêmica, vivenciada não só no Brasil, mas a nível global, né? E eu lhe confesso que nessa dividida de não vai, cada um com posicionamento, cada um com ponto de vista, com um regramento, eu custei acreditar que a eleição fosse adiada, né? Desde o início, eu sempre defendi a não possibilidade de estender mandato, que ali eu já achava, para mim, sem embargo de quem tem de maneira diversa, obviamente, eu achava um pouco absurda essa tese. A gente defendia, advogava aqui a questão da prorrogação da eleição, como de fato aconteceu, mas a gente vivencia diariamente, acompanhando os canais de televisão, os meios de imprensa, que o Brasil não vem cumprindo isolamento da forma em que a OMS, que as autoridades sanitárias e de saúde recomendam. Então, eu até acreditava que não haveria essa mudança, tendo em vista, inclusive, esse perfil do comportamento do brasileiro. Mas, democratas governantes, e os governantes que elegemos, assim, determinaram que o ideal seria ver essa prorrogação. E agora nós estamos aprendendo novamente, entendendo todas as regras do jogo. Porque a cada eleição existe uma reforma, entre aspas, uma reforma política, uma reforma eleitoral. Esse ano teve uma reforma que foi, entre aspas, mais uma reforma partidária, porque você teve intervenções diretamente sobre as questões partidárias, de coligação, desse tipo de coisa, de prestação de conta. E aí, quando a gente achava que já estava habituado com aquilo ali, vem essa emenda constitucional agora e, mais uma vez, traz novas regras para o jogo, que a gente, inclusive, é obrigado a parar novamente para reanalisar toda a situação que a gente está vivendo e tentar, de alguma forma, dar um posicionamento razoavelmente para os nossos candidatos. Muito árdua, né? Porque, eu ia falar, muitas vezes o candidato vem para a gente com a dúvida, como se a gente pudesse dar a ele a certeza, e a gente nem a gente tem a certeza, né? Perfeito. Porque nós temos um princípio da temporalidade que rege nossos tribunais, né? E por isso faz com que os nossos tribunais estejam sempre mudando a nível de segunda instância e a nível de tribunais superiores, e o que faz também que essa não só haja essa mudança em relação a pessoas, e quando você muda pessoas, você muda entendimentos, você muda posicionamentos, né? E esses posicionamentos, por si, acabam mudando a jurisprudência. Então, a gente Perfeito. não tem uma certa segurança jurídica, não só em termos de jurisprudência, mas também em termos de legislação, porque existe o tensionamento da justiça eleitoral com o Congresso, né? Então, Perfeito. a gente sempre vê isso. Ano ímpar é ano de lei, ano par é ano de eleição. Perfeito. Todo ano é isso. Né? Eu costumo dizer que a advocacia que mais se gasta dinheiro com material doutrinário é a advocacia eleitoral, porque toda eleição a gente tem que comprar todo o material de novo, porque tem as mudanças, a gente que também, né, quem gosta de É estudar, né, verdade. hoje em dia, com mais praticidade pelos meios digitais, mas mesmo assim a gente precisa utilizar desses recursos para que a gente possa dar a segurança ao nosso cliente. E esse ano em especial, eu acho que até por conta da pandemia, eu já vou provocar esse debate aqui, porque também foi um debate que eu acompanhei no grupo Doutor Eleitoral, né? A questão do impulsionamento na pré-campanha. Muitas Perfeito. dúvidas em relação a isso, né? Até porque as pessoas não estão podendo se reunir. Então, as reuniões, Exato. né? Eles estão fazendo as propagandas por meio da própria internet, nas suas redes Rede sociais, social. através de lives, através de encontros marcados em salas, né? Zoom, Meet, tem várias plataformas aí que eu perderia a live inteira falando aqui e não chegaria, né, a sua totalidade. E aí, às vezes, participando como convidado, às vezes como entrevistador, como debatedor, e aí fica a pergunta, e o impulsionamento? Eu posso fazer o impulsionamento na pré-campanha? É vedado? Como que funciona um impulsionamento na pré-campanha eleitoral? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de deixar muito bem claro que o nosso objetivo para a coordenação geral de campanha é identificar os riscos, né?
e tornar claro para os nossos candidatos. Tal conduta, você corre esse risco, a consequência é essa, e aí compete ao candidato avaliar numa discricionariedade até que ponto para ele é vantajoso correr determinado risco ou não. Porque não há, dado o ordenamento jurídico hoje, sobretudo da normativa eleitoral, como ser candidato, se candidatar a um cargo eletivo e não correr minimamente qualquer tipo de risco. Tá? Então, aquela pessoa que não quer correr nenhum tipo de risco, não dá para entrar nessa área pública e concorrer a um mandato eletivo. E o direito tem uma questão que é bastante peculiar, entendimento para todos os lados, né? Você tem entendimentos do mesmo tribunal para todos os lados. Eu tive um caso de propaganda antecipada, por exemplo, via utilização de faixa, em que o tribunal, analisando o mesmo caso concreto, na mesma circunscrição do pleito, as mesmas faixas, deu entendimento contrário aos dois casos. Então, eventualmente, isso acontece pela celeridade, pela agonia de chegar à véspera da eleição e ter que dar vazão a todas essas questões de deferimento, de registro, disso daqui. Então, do impulsionamento, partindo para essa análise mais direta, eu lhe confesso que nessa fase de pré-campanha é uma dúvida recorrente. Tivemos, inclusive, no nosso grupo hoje uma decisão, hoje colocada sobre impulsionamento. Eu já fui consultado inúmeras vezes, tá? Tem muita gente falando sobre isso. Do ponto de vista pessoal, eu não gosto muito de chegar para o candidato e falar utilize o impulsionamento na fase de pré-campanha. Por quê? A eleição, o processo eleitoral, ele mexe muito os ânimos do candidato, do eleitorado, e às vezes uma propaganda que em tese é barata, onde você faz impulsionamento com 5, 10 reais, e num primeiro momento não tem qualquer consequência prática, o candidato acha que aquilo ali está liberado, acha que a internet é terra de ninguém, pode se fazer de qualquer forma e acaba deliberadamente utilizando o poder de uma forma abusiva. Fazendo parêntese, como a gente sempre diz, não é proibido se utilizar na eleição poder político ou do poder econômico, mas sim desses mesmos poderes, mas de forma absolutamente abusiva. Tá? Agora, de uma análise imparcial, eu tenho por acertado dizer que é possível sim utilizar o impulsionamento na fase de pré-campanha. Tá? Inclusive, já há entendimentos consolidados dos tribunais superiores no sentido da possibilidade, desde que, obviamente, se preserve rádio e proporcionalidade, até porque, em tese, inclusive está na resolução, está na lei das eleições, só pode haver gasto efetivamente eleitoral após realização de convenção, emissão de CNPJ, abertura de conta, todo aquele procedimento que a gente vai seguir para os nossos candidatos. Tá? Então, em tese, é permitido, tendo essa cautela, compete, obviamente, a cada assessoria jurídica, a cada coordenação, fazer essa ponderação com o seu candidato, se para ele, neste momento, é válida essa utilização ou não. O Osmar fez uma colocação ali muito pertinente, eu acho que é o Osmar, né? Ele falou que o ideal é a gente ir testando o juízo zonal, e às vezes quem não é da área do direito eleitoral não entende muito bem isso. E é assim que Perfeito. funciona mesmo, porque a eleição, ela sofreu um encurtamento, né? Você tem um período de processo eleitoral de 45 dias, né? De propaganda, enfim. E nesse prazo, por mais curtos, né? Que os nossos prazos sejam, é muito difícil você chegar a uma decisão consolidada. Então, conforme o senhor falou, o impulsionamento é um recurso possível, ele é possível, porque ele é permitido na campanha, né? A gente tem visto que a linha do tribunal tem sido essa. Eu analiso várias circunstâncias para definir se aquela conduta é ilícita ou se aquela conduta é lícita. Aquela conduta configura uma campanha eleitoral extemporânea, uma campanha eleitoral antecipada, e essa configurando ou não configurando, ela está. Até esses dias eu vi uma decisão seguinte: não se considerou como propaganda antecipada, mas se considerou meio de utilização
como meio de utilização ilícito, que foi o caso da propaganda na pré-campanha permitido ter sido feito num outdoor. Então, ainda temos esse problema além, né? Às vezes a propaganda é possível, porque a pré-campanha está, ela, apesar de nova, né, para a gente, porque ela surgiu em 2016, salvo engano, né, a pré-campanha eleitoral, e muitas dúvidas desde lá vieram, e os tribunais já se posicionaram, que tudo aquilo que não for pedido expresso de votos, né, que não indicar aquele pedido direto ao eleitor, né, ele pode sim ser feito por meio da pré-campanha. No entanto, o tribunal começou a falar sobre o indiferente eleitoral, né? Não é, e isso daí também tem movimentado várias discussões no grupo que a gente tem no WhatsApp, inclusive não só no grupo, mas também até nível de orientação para o próprio candidato, para o próprio cliente. Como o senhor bem falou, e eu também utilizo dessa mesma premissa, quando um candidato me pergunta, eu posso fazer isso? A minha pergunta é, primeiro que você tem que, a primeira pergunta que você tem que se fazer é, enquanto isso vai agregar na sua campanha, vale a pena eu correr um risco de uma decisão desfavorável? Ou seja, o que essa conduta que eu estou fazendo pode me trazer, né, a nível de consequência eleitoral? Ela pode me caracterizar apenas uma propaganda antecipada e eu pago a multa e resolvo o meu problema? Ou ela pode descambar para um abuso de poder e eu arriscar minha campanha nesse ato que eu estou praticando? Então, isso daí é um norte que a gente tem. Às vezes o cliente até não entende, né? Não, mas eu quero uma resposta. Não, mas a resposta, quem tem que dar é você. Eu estou te dando as orientações. Agora, o risco, quem tem que correr é o candidato sabendo dos riscos. Importante na área que a gente milita, é a gente deixar muito claro para o candidato quais são os riscos que eles correm, principalmente quando a gente está mais próximo desse candidato, quando está numa eleição municipal, porque a gente sabe que é uma eleição que é uma tal de uma normatização a nível zonal que é fora do comum. São portarias regulamentando aquilo que a resolução já regulamentou, e aí você é obrigado a entrar com mandado de segurança. Em 2016, por exemplo, eu tive um caso de uma comarca próxima em que, por meio de portaria, né, e na época era permitido carro de som, o juiz proibiu o carro de som. Ele proibiu o carro de som. Eu falei, mas como assim, meu Deus? Ele proibiu um negócio que a lei permite. Aí você entra com mandado de segurança. Pode falar, doutor. É verdade, desculpa até lhe interromper. Perdão por acabar lhe interrompendo. Porque tem coisas que quando você fala, se a gente não falar agora, a gente acaba esquecendo. Mas quando você falou dessa questão do carro de som, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, sem querer desmerecer o órgão, trazer qualquer crítica que não seja construtiva, isso é tipo do Ministério Público Eleitoral, né? Não são poucos os casos em que o MP quer ser um termo de ajustamento de conduta para regulamentar aquela eleição em determinado município. Sendo que, na Lei das Eleições, 9.504, a partir do artigo 96, tem um dos artigos que diz que os procedimentos inerentes à ação civil pública não são condizentes com a aplicabilidade da Lei das Eleições e com o processo eleitoral. Em tese, você não pode utilizar um termo de ajustamento de conduta para regulamentar a eleição, até porque, como você bem disse, o que não falta é ato normativo para regulamentar a eleição. E ainda assim ela se apresenta de uma forma tão desafiadora, tá? Tentando fazer uma síntese do que você lançou, e para poder lhe devolver essa bola, nós temos, de fato, todas essas questões que a cada eleição é uma novidade. E eu sempre tenho dito que entre a teoria e a prática do direito eleitoral tem um abismo quase que intransponível, né? E a gente aprende isso depois de levar muito na cara e errar para aprender, e assim, faz parte da evolução, né? A gente tem que pegar o erro para evoluir e melhorar. E os candidatos, muitas das vezes, e é o que eu digo a eles, vocês não precisam entender da lei eleitoral, vocês não precisam entender de marketing, vocês precisam entender de política, nesse primeiro momento, de pedir voto do corpo a corpo, mas você precisa ter uma equipe técnica para isso.
E eu tenho dito em todos os eventos que a gente participa que 3 são os pilares básicos de uma campanha de sucesso, em qualquer das ordens: jurídico, contabilidade e marketing, em qualquer das ordens. Né? É o tripé. É o tripé, é o essencial para uma campanha sólida. E a gente tem que hoje até ter meio que um conhecimento de compliance eleitoral, porque nossa atuação é muito mais, obviamente que tem atuação repressiva, mas também, principalmente nesse momento, ela é preventiva. É similar a um compliance que a gente tenta fazer nesse momento. E, como bem dito, a pré-campanha ela vem cortando muito. Né? Eu moro aqui em Salvador, na Bahia, que é tido como o maior carnaval do mundo, para quem gosta. O do Rio de Janeiro também bastante famoso. E todo início de ano a gente tem os jornais falando que o pré-carnaval está ampliando. O que era um dia, passaram para 3, passaram para 4. E carnaval que eram 6, hoje são 15, 20. E a pré-campanha está se tornando isso. Se você fizer uma análise precisa hoje, há exato um ano atrás, nós já estávamos em pré-campanha. Não precisa virar o ano da eleição para dizer que é pré-campanha. Quando chega outubro do ano, um ano antes, já começam as articulações, já começam PISA, já começa aquela confusão. O município que está com a administração boa vai, continua, começa aquele alvoroço, aquela agonia, já se começam os processos de impeachment em Câmara de Vereador, já começa a representação de tudo que é forma para Ministério Público, Tribunal de Contas e por aí vai. E aí, não deixando de lado o ponto relevante e sobre o nosso tema de propaganda, novas formas de agir e pensar, você trouxe o Instituto do Outdoor, que quando a gente fala em outdoor, toda pessoa, por mais que seja leiga, vai saber, não se pode utilizar outdoor na campanha eleitoral, como não se pode usar trio elétrico, salvo se for parado como sonorização fixa. Não se pode se utilizar showmício, que antigamente alegrava muito esses interiores da vida, né? Não se pode confeccionar caneta, boné, camisa, máscara, não se pode doar máscara, como a gente tem visto muito, município fazendo máscara, colocando ali não o símbolo do município, mas o símbolo da gestão, o que atrela a pessoa do chefe do executivo, e 3 meses antes do pleito, da data oficial do pleito, isso é uma propaganda institucional proibida, né? E sem esquecer que essa distribuição de máscara, a depender da forma em que posta e que ocorra, pode caracterizar, inclusive, uma captação ilícita de sufrágio, e o responsável acabar aí tendo que encarar um abuso de poder lá na... Mas, voltando à questão do outdoor, que é de suma importância, nós tivemos mais uma vez uma evolução jurisprudencial que começou na eleição de 2018, com a utilização pelos apoiadores do atual presidente, né, que no Brasil inteiro vários outdoors foram instalados. E tivemos uma evolução mais uma vez. Então, não é só dizer, é proibido utilizar outdoor, é proibido utilizar o trio elétrico. Em 2016, eu tive um caso de trio elétrico em que o trio elétrico foi preso numa determinada zona eleitoral pelo promotor eleitoral, fez perícia, detectou que era trio elétrico, nós entramos com ação por abuso de poder, na medida em que se gastou recurso numa propaganda proibida. O juiz do zonal entendeu que só foi utilizado uma vez, que a gente não provou que houve o uso maciço do trio elétrico, recorreu-se dessa decisão e, pasme, a gente ainda teve uma condenação por litigância de má-fé. Utilizou o trio elétrico, tinha o auto de apreensão, tinha perícia, tinha tudo. Então, assim, como eu volto a lhe dizer, direito eleitoral é prático. Basta a gente meter a cara em José Jairo Gomes, em Roberto Moreira, em Fred Alvim, e achar que a gente vai estar preparado para enfrentar uma eleição, porque não é assim que funciona. Né? E aí eu volto mais uma vez para o outdoor. Determinado candidato colocou uma faixa lá, Feliz Dia dos Pais. A representante do Ministério Público Eleitoral passou, entendeu que aquilo era uma propaganda eleitoral antecipada. Isso foi Dia dos Pais do ano passado, agosto do ano passado. Ano anterior só à tinha lá eleição, Feliz né? Dia dos Pais.
Só tinha Feliz Dia dos Pais, fulano de tal. Em tese, a propaganda irregular era essa, ok? E não Entrou? sei se aí, desculpa interromper o senhor, se aí na Ok. Bahia isso é comum, mas aqui no estado do Rio é muito comum. É muito comum outdoor, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais, fulano de tal, parabeniza o aniversário da cidade. Isso é muito É, comum, muito. aqui tem muito disso. Sergipe, que é nosso estado vizinho, que eu tenho grandes amigos, a gente conhece. Sergipe se utiliza muito de outdoor e faixa quando o filho ou alguém próximo passa no vestibular. Eles comemoram colocando faixas na rua ou outdoor. Né? Agora imagine se esse aprovado no vestibular for um pré-candidato. Né? E eu acho que faltam, às vezes, um pouco de separação de limites do que, de fato, a propaganda antecipada ou não. Porque antes de qualquer cidadão ser político, ele é cidadão. Ele tem direito, às vezes ele é dono de comércio, às vezes ele é empresário. Então, rememorando esse fato do Feliz Dia dos Pais, fulana de tal, o MPE entrou com a representação, foi feita defesa, a sentença foi de procedência, o MPE, aplicou a multa, né, que o mínimo ali de 5 mil, e o opositor também fez a mesma publicidade, e na defesa dele, ele inclusive alegou que porque um candidato fez, ele também fez. Né? Justificou um erro interno com o outro. Foi esse caso que o TRE acabou julgando de forma contrária os dois processos. E aí fez o recurso para o TSE, e no TSE a decisão foi reformada, a decisão recente, inclusive, e veio essa questão do indiferente eleitoral, que agora começa a tomar corpo entre nós eleitoralistas. Teve, inclusive, um land case aqui próximo da gente, muito bom de Sergipe, em que um apresentador, olha mais disso, um apresentador de TV fez um outdoor enorme, quer dizer, o cidadão já goza de um espaço privilegiado na TV, e ele ainda achou necessidade de fazer um outdoor, e colocou, e ele é pré-candidato. Tá? Então, o TSE também entendeu que ali era um indiferente eleitoral. E, como eu disse, começou esse novo olhar para o outdoor através da campanha passada do atual presidente, e vários apoiadores colocaram, ele não tinha o prévio conhecimento, e isso é outra questão complicada, porque muito tem se entendido que o fato de ser outdoor, sua essência, sua própria natureza já é uma placa propaganda de impacto visual. Então é muito fácil dizer que, pelas circunstâncias do fato, pode se presumir que tinha o conhecimento, né? Porque uma coisa é o prévio conhecimento e outra é que teve o conhecimento após a instalação. Né? E muitos desses casos estão sendo presumidos por ser uma placa enorme de propaganda e tal. Então veio esse novo entendimento do TSE, inclusive para o Lind Case de São Paulo, né? Teve um julgado de São Paulo que parametrizou isso. E o TSE entendendo da seguinte forma, tem que se analisar o tipo de mensagem que está exposta naquela placa. Se ela tem alguma correlação com a eleição ou não. Se, tendo correlação com a eleição, a gente vai analisar, houve pedido de voto. Se houve pedido de voto, vai analisar de que forma, né? Ou não. Se houve pedido de voto, parece que a coisa fica um pouco mais fácil. Pedido de voto foge da hipótese do 36A, de violação ao 36, está ali a aplicação. Mas se não tiver pedido de voto, aí vai se analisar, mais uma vez, se o que está exposto ali são qualidades e características de candidato ou de cidadão, ou alguma mensagem de felicitação que nós, cidadãos comuns e da vida em sociedade, a gente faz. Né? E aí, um dos candidatos aqui que a gente apoia, agora no Dia das Mães, a candidata foi homenageada com o outdoor, colocou a foto dela, uma mensagem Dia das Mães, e embaixo são os votos dos filhos da cidade tal. E mais uma vez ela foi representada, mais uma vez condenada. Tá? Detalhe que essa candidata é a mesma da faixa, que reverteu no TSE. Nós utilizamos o próprio entendimento do TSE, o próprio acordo do TSE no processo dela da faixa, que reverteu, neste mesmo caso do outdoor, e ela novamente foi condenada.
assim, a gente volta ao que você muito sobriamente falou, e que Osmário também falou, da questão de testar o juízo zonal. Quando a gente inicia qualquer campanha política, a gente pega, às vezes pega até uma representação até frágil, só para ver o perfil daquela cidade. Porque assim, são pessoas, cada um tem entendimento, cada um tem uma cultura, cada um entende de uma forma. Então a gente faz para testar. Alguns já vêm ali do direito eleitoral, gostam da matéria, e a gente sabe que existem juízes que caem também de paraquedas, não fazendo nenhum tipo de comentário. Mas a gente sabe, né, que há uma rotatividade. Justiça eleitoral não tem concurso para juiz, né? Eles são indicados a cada 2 anos, podendo ter uma recondução, enfim. Então, a gente acaba tendo várias decisões diametralmente opostas e exatamente sobre o mesmo fato. E é isso que torna a nossa atuação cada dia mais desafiadora. Por quê? Como é que eu vou chegar para uma candidata que por uma faixa foi condenada, que só tinha Feliz Dia dos Pais, e falar a ela, não, coloque o outdoor que não tem problema. Mas, doutor, como é que não tem problema se por uma faixa eu fui condenada? Entendeu? Então, assim, parte muito do perfil do profissional, do advogado, do coordenador de campanha, e parte muito também do perfil e da relação que você tem com o próprio cliente, com o próprio agente político. Né? Quando você já acompanha ele há algum tempo, ele já sabe o seu perfil, já sabe que você é imbatível, que você vai até a última instância brigar. Mas, sem fugir ao nosso tempo, nós temos todas essas limitações, essas novas dinâmicas. Vou lhe devolver a palavra até para não ser demasiadamente longo. Nós temos esse ano um desafio que é 57C de uso da internet na propaganda eleitoral, em que muitos acham que é terra de ninguém. Pois é, esse é um problema que a gente vai enfrentar, né? Eu acho que é um dos principais problemas, aliado também à questão de carreatas e passeatas, né? Porque hoje o carro de som você só pode usar em carreatas e passeatas. Só que ninguém definiu Exato. o que é uma carreata, o que é uma passeata. Quando que eu considero? Porque se eu tenho um carro, eu tenho uma carreata? Se eu tenho 2 carros, eu tenho... qual é o mínimo de carro para configurar uma carreata? E na eleição de 2 2018, pessoas têm isso... passeata. Pois é. E na eleição de 2018, isso foi uma bagunça. E foi complicado a ponto do tribunal sentar com todos os partidos, né, a nível regional, e sentar e definir, olha, por portaria, vou dizer que considera carreada se tiver no mínimo 10 carros. Veja, 10 carros num município grande, ok. Agora, 10 carros num município com 10 mil habitantes, com 12 mil habitantes, talvez você não tenha 10 carros, né? Talvez seu apoiamento seja menor. Estou usando um número ínfimo aqui para não ficar aquela coisa, mas imagina. E são realidades completamente diferentes. A mesma coisa para passeata. A gente sabe que, dependendo das condições, do dia, do horário, ou até mesmo do próprio candidato, você tem uma passeata com mais adesão, ou com uma adesão menor, se você está durante a semana, se você está num fim de semana, numa concentração menor, numa concentração. Como que fica? Isso traz uma insegurança muito grande, porque isso você deixa na mão do julgador uma postura de legislador, de normatizador. E aí, quando você transforma o julgador no normatizador, isso se torna um perigo muito grande para a gente que advoga, né? Eu me recordo de um caso que foi, assim, emblemático para mim, numa campanha que eu fiz no interior aqui. O Campos também é a maior cidade do interior do estado do Rio, né? Na região norte do estado do Rio, mas essa era um município vizinho, né? Um município pequeno de 30 mil habitantes. E na véspera da eleição, exatamente na véspera da eleição, me sai uma portaria à noite, isso em 2008, dizendo o seguinte: fica proibida a circulação de carros com adesivos que cubram aquela parte traseira, né? Só que aí ela coloca, o magistrado vai e coloca assim, de acordo com o artigo tal. Eu falei, beleza, então. E eu chego sabe, isso, eu cheguei no
No comitê de campanha, não, no comitê de campanha, 11h30 da noite, porque a gente para realmente esse horário, daí para mais, quando não madruga, né? E era 11h30 da noite, eu estava saindo do escritório, passei em frente ao comitê e todo mundo arrancando os adesivos. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? E aí falou, não, porque a juíza mandou tirar. Eu falei, hã? A juíza mandou? Como assim, juíza? Vocês estão loucos? Vocês não vão tirar isso, não? Ah, não, vamos tirar sim. Eu falei, não, vocês não vão tirar, não. Sabe por que vocês não vão tirar? Porque a lei permite isso. Deixa que amanhã, de manhã, antes da abertura dos colégios eleitorais, eu vou despachar com a juíza. Porque isso não tem, eu não vejo sentido. E aí eu peguei a portaria para ler. De fato, ela escreve isso, só que ela escreveu isso dessa forma e foi muito engraçado, ela falou assim, conforme dispõe o artigo tal. E o artigo tal dizia, porque hoje a gente tem uma regulamentação para para-brisa com medida, né? Com medida. Não pode ter mais, ter aquela medidazinha padrão. Naquela época não podia. Naquela época não tinha essa regulamentação. Naquela época dizia assim, você pode ter a propaganda no para-brisa, desde que não configure outdoor. Então, se ela me bota de acordo com o artigo tal, porque eu falei para ela, doutora, a senhora proibiu isso, 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 isso. Não, eu proibi. Ela falando assim, eu proibi. Eu falei, pois é, doutora, mas o que está no artigo é que eu não posso utilizar esse tipo de adesivo se ele configurar outdoor. Agora, se ele configurasse outdoor, eu também não poderia estar utilizando. Então, eu estou utilizando o que a lei me permite. Então, a senhora fez uma portaria dizendo que eu não posso utilizar o que outdoor, né? E ela ficou olhando assim para mim e eu acho que, ela falou assim, eita, eu quis dizer o mal, quis proibir. Eu entendi o que ela queria. Ela queria proibir a circulação dos carros, porque chegou ao ponto de botar na portaria que esses carros deveriam ficar cautelados dentro de suas garagens e que quem não tivesse garagem deveria pegar um plástico preto e colocar por cima desses carros. Olha só o nível de uma normatização em nível local. Isso no município vizinho. Na eleição do ano passado, a gente falou ano passado, na eleição passada para prefeitos e vereadores, 2016. Nós tivemos aqui, tem vários municípios, e aí não é diferente, vizinhos, né? Então aí você tem juízes pensando de forma diferente. E aqui na cidade, no município de Campos, chegou um ponto do juiz a circulação de carros com propaganda de candidatos que não fossem da cidade. Falei, gente, pelo amor de Deus, isso não tem o menor sentido. Nós temos municípios que ficam a 20 minutos de Campos e que as pessoas trabalham nos municípios vizinhos, que as pessoas votam nos municípios e o contrário acontece. Né? Eu tenho meu domicílio eleitoral em Campos e trabalho na cidade vizinha. Então, eu não posso colocar... Não tem sentido. E aí foi uma discussão enorme. As pessoas perderam um monte de material porque a fiscalização vinha, tirava. Você não discute, né? Você cumpre e depois você tenta discutir a nível... E esse tipo de coisa é tão ruim quando acontece porque o nosso cliente sempre nos questiona, mas doutora, você não disse que estava na lei? Não está na lei, mas... Né, o juiz pensa de outra forma. Infelizmente, quem julga é ele, não sou eu. O que a gente vai fazer agora é buscar o entendimento com esse juiz, com esse magistrado. Vamos lá conversar, ponderar, vamos todos sentar, né? E aí a Comissão de Direito Eleitoral da OAB tem um papel muito bom nesse sentido, que pode fazer, né, promover esses debates em conjunto, né, para que a gente possa aplicar da melhor maneira possível a legislação, porque nós temos uma legislação, eu não sei se é o seu sentir é assim, no meu é muito proibitiva quando não deveria ser, mas legislação que, de tanto tentar proteger, acaba desprotegendo. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque é direito do candidato conhecer todas as vertentes, do eleitor conhecer todas as vertentes do candidato. E quando você começa com esse monte de proibição, você acaba tirando do eleitor o direito de conhecer todas essas vertentes. E aí, já voltando para propaganda na internet, né? A gente fez uma live aqui sobre fake news, quando a gente discutiu bastante, aprofundou a questão da fake news, né? Porque fake news não é apenas a matéria falsa, né? Fato falso, traduzindo literalmente para a literatura brasileira, não é isso. É aquela desinformação, é a forma de desinformar, né? Mas a própria tutela do fake news pode vir a trazer uma censura prévia, né? Pode vir a cercear um direito à liberdade de manifestação e pensamento, que nos é muito caro, né? E a gente tem isso o tempo todo em campanha eleitoral.
A gente tem esse problema da censura prévia o tempo todo, que é desgastante, né? Então, assim, qual é o seu olhar hoje em relação a isso, numa campanha que a gente tende a entender que será mais digital do que presencial, até pelo momento pandêmico, né, nesse período, né? Olha só, eu gosto muito do período da campanha propriamente dito. Todos nós que militamos contra isso, a gente gosta muito, apesar de ser uma jornada bastante exaustiva. E por vezes a gente se depara com certas situações que até a gente tem que ter uma certa desenvoltura para poder resolver, né? É um período que os ânimos estão muito exaltados, que todo mundo acha que dentro do evento não tem lei, todo mundo faz o que quer. O perfil dado, inclusive, a própria jurisprudência que vem se formando agora, o rendimento dos magistrados, e de cara, nesse início de pré-campanha, eu já vi uma grande diferença em relação à eleição passada. Ano passado, 2016, se você espirrasse um 55, espirrasse um 13, quando você espirrasse e falasse um 13, era propaganda antecipada. Você já pediu o voto porque você falou o seu futuro número da urna. E hoje não, né? A jurisprudência que vem se formando no TSE, os juízes, ao meu ver, estão sendo muito normativistas, indo muito ao pé da letra, de modo que, e falo isso empiricamente com o que eu tenho visto de decisões aqui no meu estado e pelo que os colegas compartilham, está havendo uma tendência de caracterizar a propaganda antecipada tão somente se vier vote em mim, o chamado pedido explícito de voto, né? Eu achei uma jurisprudência do TRE Ceará essa semana muito interessante, em que eu achei o tom foi até pesado do acórdão, dizendo, entre aspas, que é até uma ignorância achar que o pedido explícito de voto é aquele que diz vote em mim. Não é assim, né? Pode haver o pedido explícito de uma forma não gramatical, de uma forma não verbal, né? A depender do contexto, isso aqui, de uma forma explícita, um pedido expresso, mas de forma não gramatical. E já há jurisprudência em que isso aqui foi considerado pedido de voto, né? Em que pese o TSE vir, em alguns casos, reformando essa decisão, como esse do TRE do Ceará, foi reformado. Então, tem toda essa questão. E qual é? Nós que estamos sob uma coordenação de uma campanha ou de uma pré-campanha de um prefeito eleito, a gente é muito mais cauteloso, ou o próprio candidato é muito mais cauteloso, quanto aquele que está na oposição. Então, você já observa aí que há uma desproporção, né? Porque quem está no poder, em tese, está mais sujeito a ter algum tipo de reprimenda. Tanto assim que você tem conduta vedada, você tem proibição de publicidade institucional, até porque o poder também traz uma série, entre aspas, de privilégios, né? Mas a eleição não é igual, nunca vai ser, não tem como ser igualitária para todos os players do jogo, isso é a utopia pensar dessa forma, tá? A gente tem esse desafio, as cidades próximas servem de parâmetro. Essa semana eu recebi uma ligação, doutor, eu quero fazer aqui as postagens, minha foto, hashtag, meu número de urna e o partido. Eu posso? Eu disse, olha só, você tem que ter cautela para não configurar um pedido, ppp, papapá. Aí eu explico, em 2016 isso era conduta, era propaganda antecipada. Hoje o tribunal já vem entendendo não ser, mas o direito eleitoral é caso a caso, é caso concreto. Então, assim, o que você queira fazer, faça com razoabilidade e proporcionalidade. No pior cenário, você vai ter uma condenação de multa de 5 a tantos mil. E aí eu passo. Doutor, beleza, é porque eu vi no município vizinho, todo mundo está fazendo, só a gente aqui que não. E o pior, enquanto o meu candidato, que é prefeito, não faz, a oposição está fazendo. Está fazendo live, está pedindo voto, está prometendo emprego, está fazendo já praguinha, está fazendo todos os tipos
de atos que são especificamente de campanha. Atos de campanha. Atos de campanha. E aí a gente tem uma situação que é ainda mais além e muito pior. A internet é tida como terra de ninguém. E salvo o melhor juízo, no meu entendimento, obviamente que se eu estou falando é o meu entendimento, mas a redundância é proposital, eu acho que a Justiça Eleitoral pecou de uma forma absurda ao trazer nas resoluções o fato de a mensagem enviada por pessoa natural em aplicativo de mensagem não caracteriza propaganda antecipada, porque ela está mandando para um interlocutor preciso ou para um limitado grupo de pessoas. Eu achei isso de um absurdo, porque a principal rede social, se é que você pode considerar o WhatsApp como rede social, mas no popular a gente considera, o WhatsApp hoje é o principal veículo de disseminação de fake news de todo e qualquer tipo de notícia. Então, eu posso estar equivocado, e por vezes eu até estou, mas eu acredito que a Justiça Eleitoral, por não ter como controlar esse específico aplicativo, que às vezes já saiu do ar, mas não prestou informação dos seus usuários, preferiu fechar os olhos e deixar passar, acredito eu, em condição de controlar definitivamente o WhatsApp. E o que a gente está vendo hoje são absurdos cometidos pelo WhatsApp. Absurdos. Inclusive o caso que a gente comentou Inclusive hoje com WhatsApp de contas comerciais. Conta comercial também, né, de WhatsApp. Conta comercial. Mas veja a gravidade disso. E isso, em tese, é algo que só nós, operadores do direito eleitoral, estamos sabendo, mas quando a população no geral souber, até porque nós informamos nossos clientes, você vai ver, vai ser uma nova pandemia, vamos dizer, né? Sim. Então, assim... Hoje, inclusive, nós tivemos a discussão no grupo sobre isso, né? Sobre a condenação que houve do pedido de não vote. Foi considerado propaganda antecipada negativa. Exato. Eu gosto muito de citar, de ensinar com exemplo, né? Tanto do exemplo que eu acerto, como exemplo que eu erro. Agora, imagine a gravidade, pasmem vocês que estão nos ouvindo. Um servidor público municipal de uma prefeitura em uma cidade com não mais que 10 mil habitantes, não eleitores, habitantes, cidade minúscula. Esse servidor, ele é cedido à Justiça Eleitoral para fazer a biometria, porque tiveram aqueles convênios, né, com os TRS para fazer a biometria. Este servidor municipal, cedido à Justiça Eleitoral, inclusive, o artigo 73 a 78, que trata da conduta vedada, ele qualifica o que é agente público. Então, esse servidor municipal investido numa função da Justiça Eleitoral, ele tem o status ali de agente público da Justiça Eleitoral, né? Independente se é voluntário, se não é, mas ele é um agente público da Justiça Eleitoral, vestido com farda, com brasão, emblema escrito enorme, Justiça Eleitoral. Ele é conhecido naquela cidade de 10 mil eleitores como fulano do cartório, e aí o cidadão se achou no direito de pegar o seu WhatsApp, talvez ele tenha feito talvez, inclusive, conhecer essa brecha, porque se ele está na justiça eleitoral, pode ter conhecimento. Ele lançou uma propaganda positiva do candidato dele e negativa do candidato da oposição e colocou nos stories do WhatsApp, não é do Instagram, os stories do WhatsApp. E aí veio para nosso conhecimento e daí, obviamente, cada um tem estratégia. Eu pensei, vou representar propaganda positiva e negativa. Foi a primeira representação que eu fiz naquela zona, então serviu para eu conhecer o perfil do promotor e do juiz. E depois, logrando êxito, eu entro na corregedoria do tribunal para tentar afastar esse agente público de lá. Resultado, o parecer do MPE, apesar de contrário à nossa tese, foi muito bem feito, muito bem fundamentado, né? E a gente tem que reconhecer quando a peça de qualidade vem fundamentada, ainda que seja contrária ao nosso interesse. O juiz pensa também contrária à nossa tese, mas de ofício e de uma forma administrativa, o juiz falou. De forma administrativa e não se tratando de penalidade contra o servidor, determina o seu afastamento imediato desta serventia eleitoral, tendo em vista que as funções aqui desempenhadas são totalmente incompatíveis com
de militância. Então, perceba que, em que pese a sentença ter sido contrária às nossas pretensões, o fim alcançado, o efeito deletério da sentença, era o que de fato a gente queria, né? E isso serve de teste. E eu tenho visto várias decisões em casos que vários absurdos estão sendo cometidos pelo WhatsApp e estão sendo indeferidas. E só para eu concluir esse tópico, dado esse convite e a gente lê muita coisa, fala muita coisa, eu falei, vou parar para dar uma lida na resolução de propaganda, que é a 23.610. Aí parei hoje para ler e eu me deparei sobre a propaganda eleitoral na internet. E me deparei sobre a questão da propaganda por aplicativo de mensagem. E quando se vai para a internet, toda a representação que a gente faz por propaganda na internet, a defesa, todas elas, a defesa vem pela linha de liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento, né? Isso já é previsível. Inclusive, desse servidor foi nesse sentido. E aí o que acontece? Eu peguei a resolução, e a resolução vem dizendo que na internet é vedado anonimato, mas que a pedido do ofendido, o juiz poderá determinar a retirada daquela propaganda. Via esse artigo também que fala dessa mesma situação, que a mensagem enviada por pessoa natural no WhatsApp, ela não entra no conceito de propaganda antecipada da Lei 9.154. Mas eu vi algo interessante, que até me permita, eu não gosto de ler nada assim em live, mas eu achei de extrema importância, e a lei não é para ser decorada, é para ser consultada. Eu vi aqui no artigo 27 da resolução 23.610, que é permitida a propaganda eleitoral na internet, a partir agora da emenda, né, constitucional, a partir de 26 de setembro, no da eleição. Olha que interessante. A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado na internet somente é passível de limitação quando ofender honra ou imagem de candidato, partido ou coligação ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. O artigo 2º diz, olha o teor do artigo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático. E aí, para arrematar, eu quero que vocês me acompanhem no parágrafo 6º. Eu até fiz um link aqui para usar todos eles conjuntos. A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sobre a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso 4, desde que observados os limites estabelecidos no artigo 1º do 27 desta resolução. Então, pelo que eu pude entender, ainda que seja uma mensagem WhatsApp, que em tese, pela regra geral agora, não seria caracterizada propaganda eleitoral, mas se essa propaganda, ainda em fase de pré-campanha, ela for ofensiva, caluniosa ou difamatória, ela vai passar a ser considerada, né, uma propaganda irregular e vai ter a reprimenda da Justiça Eleitoral. Então, a regra geral criou a não vinculação dessas mensagens espontâneas a uma propaganda antecipada, mas havendo a ocorrência desse fato gerador, que é a ocorrência de calúnia, injúria, difamação, ou for fato sabidamente inverídico, ela vai ser caracterizada e poderá ter reprimenda, inclusive com o pedido da retirada dessa propaganda. Isso eu achei extremamente relevante. Inclusive, quando eu li todos os casos de WhatsApp que a gente vem enfrentando, eu disse, beleza, que os juízes indefiram, mas todos os recursos para tribunal a gente vai ter que falar sobre isso, vai ter que citar isso aí. E provocar a manifestação, né? Porque a gente vive assim, provocando a manifestação do tribunal sobre isso. Isso. Doutor João, eu Exato. vou agradecer ao senhor, nosso tempo já está acabando, estamos com menos de 30 segundos, né? Agradecer a disponibilidade, é um tema que a gente já sabia que jamais se exauriria numa live, porque é um tema extenso, mas eu acho que a gente conseguiu colocar aqui para os nossos ouvintes, para quem vai vir a olhar esse vídeo depois, que fica gravado, alguém perguntou, fica gravado no Instagram da OAB e no YouTube também. E agradecer imensamente
a sua participação com a gente aqui na Comissão de Direito Eleitoral. Querida, eu que agradeço. Quando eu recebi seu convite,